Olá para quem está nos assistindo. Nós da MCD Advogados vamos gravar esse vídeo de forma extraordinária para tratar sobre um assunto que está recorrente na internet agora, que é o suposto estupro dentro do Big Brother Brasil 12. Nós decidimos fazer esse vídeo tendo em vista que agora a polícia acabou entrando no meio, foi aberto um inquérito. Então, nós não vamos analisar o mérito da situação, se houve ou não houve estupro, se houve ou não houve crime. Nós vamos colocar as possibilidades de crime que podem ter havido e os erros que estão ocorrendo na investigação. Essa aula foi tida como ideia porque no r7.com.br, assim como na Veja, apareceu que o delegado do 32º Departamento de Polícia de Taquara iniciou o inquérito policial e esteve no Projac com a finalidade de fazer um exame de corpo de delito na Big Brother, na participante que supostamente foi vítima do estupro. Ele se deu a essa possibilidade, tendo em vista que ele considerou que foi estupro de vulnerável. Por quê? Primeiro, o estupro, a maioria dos crimes contra a liberdade sexual, eles são crimes de ação penal pública condicionada à representação. O que significa isso? Que se ele fosse considerar estupro, ou mesmo a violência sexual mediante fraude, que é o crime que eu acredito que pode ter acontecido se realmente não houve consentimento, ele teria que aguardar uma representação da vítima, que tem 6 meses para fazer isso, para poder iniciar o inquérito, já que ele é condicionado à representação. Ele não pode iniciar o inquérito sem essa representação. O estupro, antigamente, ele era ação privada. O que significa isso? Significa que o estupro, a vítima tinha que fazer a representação, e se a vítima mudasse de ideia no meio do percurso do processo, ela dizia que ela não queria mais aquela representação, e o processo acabava. Isso não existe mais. Hoje em dia é ação pública condicionada à representação, ou seja, a pessoa, a vítima, representa, o inquérito ou o processo se inicia, e se ela mudar de ideia, o inquérito ou o processo continua. Ela só não é condicionada à representação no caso do estupro de incapaz ou estupro de vulnerável. No meu entendimento, não existiria de forma nenhuma esse tipo de estupro nesse caso que está acontecendo. Por quê? No máximo, o estupro, tanto o estupro de incapaz e de vulnerável, eles dependem do constrangimento legal, eles dependem da violência ou da grave ameaça, o que não aconteceu. Independente, o que poderia ter acontecido nesse caso é a violência sexual mediante fraude. Grandes diferenças. O estupro tem pena de 6 a 10 anos. A violência sexual mediante fraude tem pena de 2 a 6 anos. O estupro e o estupro de incapaz, eles são crimes hediondos. A violência sexual mediante fraude não é um crime hediondo. Violência sexual mediante fraude seria ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Que no meu caso, no meu entendimento, esse outro meio poderia ser o fato dela estar alcoolizada ou talvez até inconsciente devido ao alcoolismo dela. Não enquadraria ela de forma nenhuma como vulnerável, como incapaz, e mesmo se enquadrasse, não houve violência, não houve nenhum tipo de ameaça. Então, se houve crime dentro do Big Brother, houve violência sexual mediante fraude, do qual não poderia ter sido iniciada uma investigação, tendo em vista que esse crime é uma ação pública condicionada à representação. Outro grave erro, no meu entender, o mais grave de tudo, é que todos os crimes sexuais, o artigo 234b, ele diz que o processo ele tem que correr em segredo de justiça. O processo, o que é o processo, pessoal? Vem um inquérito, a polícia investiga, o delegado relata, o Ministério Público pode fazer uma denúncia e essa denúncia se torna um processo. O processo é o mais grave, o inquérito é o menos. Então, se o processo ele obrigatoriamente corre em segredo de justiça, até mesmo para preservar a vítima, o inquérito também tem a obrigação de correr em segredo de justiça. Então, jamais o delegado poderia ter informado a mídia que vai na casa do Big Brother para fazer o exame de corpo de delito, ainda dá uma declaração falando que o exame de corpo de delito vai ser feito se a vítima, a suposta vítima, quiser fazer, porque dele depende a materialidade do crime, se ela não quiser, seria responsabilidade dela. É claro que é responsabilidade dela. O crime que supostamente aconteceu, ele é condicionado à representação. A não ser que ela tenha um advogado do lado de fora do Big Brother, com uma procuração em mãos, com poderes específicos para ter uma representação criminal em um crime de estupro, ninguém pode iniciar esse inquérito a não ser ela mesma. Então, ela decide se ela vai fazer exame de corpo de delito ou não. O delegado ele não pode dar uma declaração dessa dizendo que
se ela quiser, se ela não quiser, ela que vai estar se prejudicando, porque ela não teve a intenção de abrir ação penal. Se ela não teve a intenção de abrir ação penal, não tem por que se fazer o exame de corpo de delito. Não houve crime. Qualquer um desses crimes, ele depende do consentimento. E o consentimento, quem vai dizer se teve ou não consentimento, é a própria vítima. Se estava ou não consciente, é a própria vítima. Lembrando que nós não estamos entrando no mérito se houve ou não houve algum tipo de crime. Estamos dizendo que, se houve um crime, se houvesse um crime nessa situação hipotética, seria sim violência sexual mediante fraude, e não estupro, muito menos estupro de vulnerável. E que a investigação está completamente incorreta. Por quê? Porque a violência sexual mediante fraude, ela depende de representação para se iniciar o inquérito. E, principalmente, o inquérito ele tem que correr em segredo de justiça, para preservar a vítima e o suposto agressor, porque nós temos que entender que não existe agressor nesse caso, existe suposto agressor. Existe uma pessoa que está sendo acusada de um crime e que ainda não teve a possibilidade de se defender. Se ela não teve a possibilidade de se defender, se não houve o trânsito julgado de uma sentença penal condenatória, ele ainda não cometeu crime algum. Então ele não pode ser exposto dessa forma a uma investigação criminal sem muito menos de um crime contra a liberdade sexual, que é um crime grave, todo mundo sabe que é um crime grave. Então, esse inquérito ele deveria estar acontecendo em segredo de justiça, jamais poderia ter vazado, muito menos o delegado dar uma declaração para a imprensa nesse sentido, e no nosso entender doutrinário, esse inquérito não poderia estar acontecendo, porque se houve algum crime na situação hipotética, foi a violência sexual mediante fraude. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Quem concorda, tudo bem, quem não concorda é o nosso entendimento doutrinário. Até logo.